Saudações, companheiras e companheiros da Quinta Brigada! Hoje vamos contar uma incrível história de espionagem e traição. A história de Ashraf Marwan, um espião de codinome Anjo. Agora só nos resta saber para quem esse anjo dizia amém. Quer dizer, amém ele não dizia para ninguém, porque um lado era muçulmano e outro lado era judeu. Foi uma licença poética. No caso aí era Egito e Israel. Esses dois países entraram em vários conflitos desde a fundação do Estado de Israel até praticamente da década de 1980. Em um desses conflitos, em 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias, o Egito sofre uma derrota humilhante, Israel faz um ataque surpresa e acaba com a força aérea egípcia, no chão ainda, em solo. Eles nem levantaram voo para combater o inimigo, e o Egito fica sedento por vingança. E essa vingança vai vir em 1973, na chamada Guerra do Yom Kippur. E aí que vai entrar o nosso Ashraf Marwan na história. Ele era um egípcio de classe média, e ele conheceu a filha do Nasser, que era o presidente do Egito na época. E isso deu a ele acesso às esferas de poder do Egito. Ele era uma espécie de bon vivant, de um cara que queria aproveitar as coisas da vida, né? Um tipo de arrivista também, né? Dizem que ele se casou com a filha do Nasser muito na expectativa de ter algum retorno financeiro ou de poder. E o casal viajava muito para a Inglaterra, para Londres. E lá ele aproveitava a vida, jogava. E numa dessas ele ficou devendo lá um dinheiro, precisou pegar um dinheiro emprestado. E quando o Nasser ficou sabendo disso, deu um corretivo nele que foi uma humilhação para ele. Porque o Nasser era um cara de vida simples. Ele era um herói nacional lá no Egito, não só para os egípcios, mas para o mundo árabe todo. Porque ele conseguiu nacionalizar o canal de Suez, conseguiu tirar de lá a Inglaterra e a França, que dominavam ali aquela passagem. Então ele se tornou um herói para todo o povo árabe. E ele dava o exemplo, ele tinha uma vida simples, ele continuou morando na mesma casa que ele já morava antes. Quando ele ficou sabendo disso, que o genro dele estava pegando dinheiro emprestado e tudo mais, aquilo foi uma afronta para ele. Então ele deu lá um corretivo, deu um esporro. Ele nunca, a verdade é que, pelo que dizem, ele nunca gostou desse genro, né? Aceitou porque a filha quis de qualquer jeito. E o Ashraf Marwan, ele se sentia muito ofendido com aquilo, assim. Ele não gostava, né, daquela situação que ele passava com o sogro e tudo mais. Eles iam muito para Londres e numa dessas viagens ele entrou em contato com a embaixada de Israel e falou no telefone, ó, quero falar com um embaixador. Quem quer falar? Meu nome é Ashraf Marwan. E ninguém conhecia aquele nome, ele não foi atendido. Ele foi solicitado que ele deixasse um telefone para que entrasse em contato depois com ele novamente e tudo mais. Até que depois entraram em contato, viram quem era esse cara, né? Que era o genro do Nasser, e entraram em contato com ele para ver o que ele queria. Ele queria passar alguma informação, alguma coisa. E foi isso. Ele entrou na embaixada de Israel, entrou em contato com as pessoas e falou: olha, eu quero ser um informante, eu tenho informações aqui que pode ser de interesse para vocês. O Nasser morre em 1970, entra no lugar dele o vice, o Sadat. E para quem pensava que ali terminava a carreira do Ashraf Marwan, estava muito enganado, porque ele grudou ali no Sadat e começou a ter cada vez mais influência no Estado egípcio. O Nasser já tinha colocado ele para trabalhar justamente no serviço de inteligência do Egito. E quando muda o presidente, a influência dele só cresce. Então ele tem cada vez mais informações para passar para os israelenses. E nisso ele vai ganhando um dinheiro. No início, no primeiro contato que ele teve com os israelenses, ele não pediu dinheiro nenhum. Mas depois começaram a pagar ele. Cada encontro que ele tinha e que ele passava informações, davam $10 mil para ele. O que não é uma quantia muito grande para um cara que está traindo o país, está se expondo desse jeito, que vai trair o próprio país, né? O Sadat vê como muito importante uma desforra contra Israel. Na última guerra de 1967, Israel tomou a península do Sinai, do Egito, e o Sadat vê que é fundamental retomar o controle da península do Sinai. Então ele começa a preparar uma guerra contra Israel.
mas ninguém acreditava que essa guerra ia acontecer. Do lado egípcio, os militares eram totalmente contra, porque eles sabiam da inferioridade militar do Egito para com Israel. E do lado israelense, tinha uma doutrina que os israelenses eles apostavam que o Egito não atacaria Israel enquanto Israel tivesse superioridade aérea. O Egito não tinha aviões de combate suficiente para derrotar Israel. Mas com isso em mente, o Sadat justamente falou, não, vamos para a guerra assim mesmo, que eles estão achando que a gente não vai, mas nós vamos fazer um plano infalível aqui, um ataque surpresa, e vamos conseguir os nossos objetivos. E aí o Ashraf Marwan vai passando todas essas informações para Israel. Só que uma parte das forças de defesa de Israel não acredita nesse ataque, justamente por essa doutrina que eles tinham lá. Essa guerra é chamada de Guerra do Yom Kippur, porque ela tem início justamente num feriado mais importante para os judeus, que é esse feriado, o Dia do Perdão, e é realmente um ataque surpresa, ou quase surpresa, justamente por causa da ação do Ashraf Marwan, do anjo. O que acontece? Essa guerra foi em outubro. Desde o início do ano, que o Ashraf Marwan está passando informações falando que a guerra vai acontecer. Então ele dá um alarme falso em abril, e quando ele vai dar esse alarme em outubro, já é muito em cima da hora, na véspera que esse ataque vai ocorrer. Então muitos não acreditaram que esse ataque ia ocorrer e optaram por não preparar Israel para a guerra, e outros correram ali para poder preparar com umas poucas horas que tinham. E pelo que dizem, essas poucas horas foram capazes de salvar o Estado de Israel. O ataque surpresa foi acertado entre o Egito e a Síria, que é a fronteira norte de Israel. Israel vence essa guerra em 1973. E a partir daí, o Sadat ele não vê outra opção de tentar novamente uma outra guerra para retomar a Península do Sinai, e ele começa a fazer acordos diplomáticos, começa a tentar pela diplomacia a recuperar esse território. Muita gente no Egito não gostou. Eu já falei num outro vídeo que eu fiz, que foram os acordos de Camp Davis, né? Muita gente no Egito não gostou, e acabou que ele foi assassinado em 1981 por um fanático muçulmano. Mas antes disso, o Ashraf Marwan ele começa a perder importância para a inteligência de Israel. Primeiro porque já tinha passado a guerra e a expectativa era que não haveria mais guerra entre o Egito e Israel. Segundo, que ele começa a ser afastado do governo, não muito pela vontade do Sadat, mas por adversários políticos dele, que começam a fazer denúncias de corrupção alta, que ele já fazia bem antes. Mas chegou um ponto que o negócio ficou insustentável e o Sadat foi obrigado a abrir uma investigação, e foi demonstrado isso mesmo, que ele estava lá fazendo altos esquemas de corrupção, mas o caso foi abafado e ele foi retirado de forma digna, digamos assim. Ele foi colocado em cargos cada vez mais baixos, até que ele saiu totalmente do governo. Ele se tornou depois um homem de negócios, se mudou para a Inglaterra mesmo, ficou vivendo em Londres, se tornou um homem de negócios, ficou milionário, até que em 2007 ele tem uma morte super estranha. Ele está no apartamento dele lá em Londres, no 5º andar, tem um pessoal esperando ele no carro para levar ele para uma reunião. Ele aparece na sacada lá do prédio, lá na varanda, acena para as pessoas, fala, espera aí, já estou indo, alguma coisa desse tipo assim. Entra no apartamento, depois ele volta de novo para a varanda, e ele tem um movimento estranho, ele acaba caindo de lá de cima e morre. Ninguém nunca descobriu se foi um assassinato, se foi um suicídio, ou se foi simplesmente um acidente. O mais provável é que tenha sido um assassinato. Mas e aí, quem matou o Ashraf Marwan? Será que foi o serviço secreto israelense? Ou será que foi o serviço secreto egípcio? Ou nenhum dos dois? Ou foi inimigos de negócio? Alguma coisa nesse sentido. Vamos analisar agora para quem o Ashraf Marwan teria trabalhado. Se foi para Israel ou se foi para o Egito. Eu conheci a história do Ashraf Marwan com esse livro aqui, The Angel, o Anjo, o espião egípcio que salvou Israel.
desse camarada aqui, Uri Bar Yosef. Ele é um israelense, ele trabalhou já no serviço secreto israelense também. Ele escreve vários livros sobre isso, sobre o assunto. E segundo a tese dele aqui, ele tem certeza que o Ashraf Marwan foi um espião israelense mesmo. Que os motivos dele teriam sido inicialmente talvez por dinheiro, mas também por esse rancor que ele tinha do Nasser, e depois pela personalidade dele, de ele querer um tipo de aventura, alguma coisa. Essa é a tese que esse cara fala do início ao fim no livro. Mas tem algumas coisas que dá pra gente duvidar. Por exemplo, o cara chegar e ligar assim pra embaixada israelense, o cara entrar livremente na embaixada de Israel, e toda vez que ele viajava para Londres, que ele podia, ele se encontrava com algum membro do serviço secreto israelense, do Mossad. Será que nunca passou pela cabeça do serviço secreto egípcio de vigiar esse cara, ver o que ele estava fazendo em Londres? E o cara entrar assim na cara, né? Pegar e atravessar a rua e entrar na embaixada de Israel. Será que ele nunca foi visto e tudo mais? Então isso gera algumas dúvidas. Se talvez ele fosse um agente duplo, talvez ele estivesse fazendo esse jogo, mas na verdade estivesse trabalhando para o Egito, para o país dele mesmo. Existe uma tática de agente duplo em espionagem, que é o seguinte: eles passam uma informação muito importante para o outro lado para ganhar moral, né? Para dizer, pô, o cara passou isso e tal, mas muito em cima da hora, que tipo assim, não faria mais diferença nenhuma ter passado aquela informação, porque não daria tempo de fazer nada. Ele estaria fazendo aquilo só para o outro lado achar que ele estaria trabalhando mesmo para eles. Isso pode ter acontecido, porque essa informação quente mesmo, que ia ter a guerra de qualquer jeito, no dia seguinte foi só no dia anterior que ele conseguiu falar. Esse autor desse livro diz que realmente tem evidências de que ele não sabia mesmo que a guerra seria naquele dia, e que ele ficou sabendo muito por acaso, porque alguns aviões mudaram de rota. E aí tinha um outro cara lá em Londres, um egípcio também, que foi visitar ele e falou: vem cá, os aviões que estavam indo para o Cairo foram desviados para Trípoli, na Líbia. Você sabe se está acontecendo alguma coisa lá e tal? E aí que ele teria se tocado que ia ocorrer a guerra no dia seguinte. Foi meio que ao acaso. Essa teria sido a informação que ele passou para o Mossad. E esse cara no livro diz também que essa teoria do agente duplo seria uma desculpa para alguns membros da defesa de Israel que não conseguiram fazer uma inteligência suficiente para conseguir descobrir antes e não conseguiram efetivar aquela defesa ali nos primeiros momentos ali da guerra. Teria sido uma desculpa deles, uma defesa deles, falando que aquela informação era de um agente duplo, que não daria para confiar nisso e tudo mais. O fato é que lá para meados dos anos 80, ele deixa de ser um espião de Israel, do Mossad, e nos anos 90 a identidade dele vaza. Justamente um desses caras que foi culpado pela desorganização na defesa de Israel, na guerra do Yom Kippur, ele vai lá e começa a soltar informações, dicas de quem seria o anjo, né, esse agente secreto. E acabam descobrindo que é o Ashraf Marwan. Depois da morte dele, em 2007, o corpo dele vai para o Cairo, no Egito, e tem um funeral de Estado. Todo mundo lá participando do funeral, cumprimentando a Mona, né, que era a esposa dele, a filha do Nasser. Ou seja, ele ficou sendo tratado lá no Egito como um herói nacional. E esse autor, esse Uri Bar Yosef, ele diz que muito disso é justamente para não colocar essa falha grotesca que teria acontecido na inteligência egípcia, para colocar ele como se fosse mesmo um agente duplo e que fosse um herói ali do Egito, que tivesse feito uma grande coisa ali, né, para favorecer o Egito na guerra de 1973. Uma coisa que eu pensei, lendo esse livro, é uma teoria minha, tá? Uma tese minha, assim,
é que esse cara, como eu falei, ele já trabalhou no serviço de inteligência, ele escreve vários livros sobre o assunto, ele tem muitos contatos lá dentro do Mossad, dentro desse mundo aí da inteligência israelense. Então acho que ficaria muito difícil para o cara escrever um livro criticando a inteligência israelense, ou seja, colocando o Ashraf Marwan como um agente duplo e não como um agente israelense. Ele ficaria numa situação meio complicada ali para o trabalho dele, né, para as fontes dele e tudo mais. Talvez numa pesquisa futura ele pudesse ter problemas por causa dessa opinião que ele poderia ter colocado no livro. Mas é só uma suposição, mais um peso para o lado da teoria do agente duplo. Mas eu não me arriscaria a dizer nenhum nem outro, nem que ele era um agente duplo e nem que ele era um agente de Israel. E eu acho que a gente nunca vai ficar sabendo isso. Isso vai ser um grande mistério da história aí, penso eu. Além desse livro, tem um filme na Netflix que se chama O Anjo do Mossad. Eu não achei um filme muito bom, não. Achei um filme bem meia bomba, assim, uns atores bem ruinzinhos. E acontece muita coisa diferente do que fala aí no livro, né? Tem muita coisa ali dramatizada para dar uma emoção a mais no filme. Mas enfim, dá para ver, só para ter uma noção. E mais informações aí pela internet. Muita teoria aí para quem esse anjo realmente trabalhava. Espero que vocês tenham gostado da história do Ashraf Marwan. Pensem a respeito, pesquisem pela internet. Se quiserem, botem aí nos comentários o que vocês acham, que a gente bate um papo. Tá legal? Então até semana que vem, com mais um vídeo, quinta-feira às 8 horas. E não se esqueça, siga a Quinta Brigada.